Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na Escola Estadual Clodovel Barbosa, ao lado da professora Tatiana de Biologia, de modo que eu gostaria de estar agradecendo de coração por você estar cedendo essa entrevista para o meu canal no YouTube, falando um pouquinho sobre células, né? Que vai ser o tema de hoje. E eu queria, é uma honra estar aqui ao seu lado. Obrigada, Douglas. Foi uma honra minha ser sua professora. Tivemos aí os 3 anos, né, de ensino médio, foi muito legal, né? Foi realmente, adquiri vários conhecimentos. Legal, legal. E assim, Tati, conta um pouquinho para a galera que acompanha o meu canal, o que é célula e como funciona. A célula, ela é a estrutura básica de todos os seres vivos. Existem, então, células animais, células vegetais, nas bactérias. Então, ela é a estrutura fundamental que compõe todos os seres vivos. Sim. E como que ela funciona? Ela funciona como um mini ser vivo. Então, nós humanos, por exemplo, a gente come, a gente bebe água, a gente excreta o que a gente não usa, a gente tem as nossas funções. A célula, ela tem tudo isso numa versão microscópica. Então, ela tem organela que vai fazer a digestão, a organela que vai fazer a respiração. As organelas são como se fossem mini órgãos e elas vão fazendo as funções para manter um ser vivo vivo. Então, a célula é viva e ela vai fazendo essas funções vitais. Entendi. E o que as células produzem no nosso corpo? Aí vai depender do tipo de célula. Por exemplo, existem células que vão produzir saliva, lágrima, algumas células vão dar crescimento para os cabelos, outras células vão só absorver alimento, outras, como as células sanguíneas, vão levar o oxigênio, né, para todos os nossos músculos, todos os nossos órgãos. Então, dependendo da função, ela vai produzir alguma coisa, tá? Entendi. E assim, como que as células cancerígenas atuam no nosso corpo? Boa pergunta. O câncer, na verdade, o que ele é? Ele é uma massa de células que se reproduziu indiscriminadamente. Ela começou a se reproduzir e não necessariamente ela está reproduzindo da maneira correta. Então, o tumor, né, que é o sintoma ali do câncer, ele é uma massa de células que não tem função. São células, tipo, defeituosas. Então, as células cancerígenas, elas vão atrapalhar o bom funcionamento do nosso corpo. E por isso que ela é uma doença que precisa ser curada, tratada. Ah, sim. E como que muitos têm dúvida, né, em relação a isso daí, falam assim, mas como que eu contraí, assim, né? Será que demora muito, demora pouco, ou é assim, do nada, assim, né, que surge? Então, vamos lá. Então, as células, por algum motivo, ela começa a se reproduzir de maneira acelerada. Isso pode ser genética, pode ser maus hábitos, então, por exemplo, consumo de álcool, de drogas, cigarro, até mesmo açúcar em excesso pode causar um aceleramento dessa produção de células. Então, não tem uma causa determinada, mas em qualquer indivíduo, em qualquer idade, em qualquer etapa da vida, pode acontecer que as células comecem a se desenvolver de maneira errada, e aí tem o câncer. E assim, e é verdade que todos os seres vivos são formados por células? Todos os seres vivos. Inclusive, Douglas, um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometendo é falar que vírus é uma célula. Vírus não é uma célula, vírus não é um ser vivo. Ele é um parasita obrigatório, ele habita dentro da célula e acaba prejudicando ali a célula. Mas bactérias, fungos, algas, né, desde as plantas, todos os animais são constituídos por células. No caso, um vírus, no caso, é uma célula. Não é uma célula, ele é um mistério na biologia. Mistério. O vírus, ele não é um ser vivo, ele não tem célula, ele é um organismo, a gente diria, um organismo que parasita a célula. Ah, sim, entendi. E assim, qual é a constituição de uma célula? A célula, então, tem algumas estruturas básicas, né? A começar pela membrana, que é a película que envolve a célula, o citoplasma, que é o líquido que fica ali dentro da célula, e algumas organelas como o núcleo, né, onde vai estar toda a informação genética daquele organismo. Tem mitocôndria, que faz a respiração celular, que produz energia. Nas células vegetais, a gente vai ter o cloroplasto, que é onde fica a clorofila, que dá a cor verde para as plantas. Então, tem uma série de estruturas aí, cada uma tem a sua função. Entendi.
E assim, e é verdade que todas as células do nosso corpo são iguais? Ah, e é uma mentira. As células são muito diferentes entre si. Se for uma célula da pele, ela é uma célula de revestimento, então ela vai ter um jeito. Se é uma célula, por exemplo, do osso, ela vai ser mais dura, ela vai desenvolver outra função. Um neurônio, por exemplo, é uma célula super alongada, que tem uma composição específica. Então, todas as células do nosso corpo são diferentes. Entendi. E assim, e qual é a maior célula do corpo humano? Ótima pergunta também. Existem neurônios que chegam a ser bem compridos. Então, as maiores células são os neurônios. Muito embora todas as outras células, elas são minúsculas. Elas medem nanômetros, beleza? A gente chama também de micrômetros, então ela é bem pequenininha. Entendi. E assim, onde são produzidas as células do nosso corpo? Muito bem. Desde então a concepção, né, que é o encontro do óvulo e do espermatozoide para fazer um bebê, por exemplo, as nossas células vão sendo formadas pelo processo de mitose. Então, a divisão celular que vai formando. Mas tem local específico de produção de células sanguíneas, por exemplo. Então, dentro dos nossos ossos, nas medulas, então já ouviu falar em medula óssea? A medula é o que vai produzir a célula de sangue, a célula de defesa do nosso corpo, beleza? Que teve aquele, no caso que a gente fala, né, transplante de medula. Isso, então por que faz o transplante de medula? Porque de certo a pessoa está com um defeito na fábrica de células e vai precisar trazer uma fábrica nova. Então a medula do doador é a fábrica boa, que vai ser implantada no corpo de quem está com leucemia ou algum tipo de doença no sangue e vai fabricar novas células sanguíneas boas aí para a pessoa. Entendi. E assim, e como que o nosso corpo produz as células? Basicamente por esse processo chamado mitose, que é o processo de divisão celular, onde uma célula vai simplesmente se dividir, formando uma outra igualzinha àquela. Então, por exemplo, todos os dias a gente perde células. Se eu fazer assim, a gente não vê, mas está caindo um monte de células mortas já. O nosso corpo ele tem um ciclo de renovação celular e cada célula vai ter um período de renovação. Então, as células sanguíneas, elas demoram aí 3 a 4 meses para se renovar. A pele é muito rápida, então se você ficar no sol e queimar, essa pele que descama são células mortas, embaixo já tem novas peles, novas células. Então, cabelo também caiu, nasce outro. Então, um período de renovação é muito intenso. Entendi. E assim, quais são as organelas das células animal, vegetal e da bactéria? Então, para diferenciar, né? Célula animal, ela tem, por exemplo, lisossomo, que faz a digestão e só a célula animal tem. Ela tem uma organelinha chamada centríolo, que vai fazer fibras do fuso, que serve para mitose, para essa divisão celular, que só a célula animal tem. Tem a mitocôndria, né? Já a célula vegetal, ela vai ter o quê? Célula vegetal, ela é dura, né? Você vê o tronco de uma árvore, ele é bem duro. Essa dureza vem da parede celular, que é feita de celulose, que é essa substância que aproveita para fazer papel também. Então, tem cloroplasto, que só a célula vegetal vai ter. A célula vegetal tem o vacúolo, que é o que armazena água. A gente sempre ouve falar que o vegetal precisa de muita água, né? E onde fica essa água? Dentro do vacúolo. Beleza? Beleza. A célula da bactéria tem uma especificidade que ela tem uma cápsula por fora. E essa cápsula é que transforma ela resistente, por exemplo, a medicamentos, a algumas outras coisas que vão deixar elas recorrentes no ambiente. Então ela tem essa cápsula de proteção. Entendi. E assim, e qual que é a diferença assim, entre uma célula procarionte e eucarionte? Nota 10. A célula procarionte, ela não vai ter a estrutura chamada núcleo. Ela vai ter o material genético, mas o material genético está todo solto ali dentro da célula. Só as bactérias, no caso, são procariontes. Todos os outros seres vivos, como os protozoários, fungos, animais e vegetais, eles são eucariontes. E o que significa isso? Que o material genético está dentro do núcleo, está organizadinho ali. Entendi. E assim, e por que todos os dias morrem células em nosso corpo? Nós somos um ser vivo, né? E por sermos vivos, essa dinâmica, né, essa renovação, ela acontece. Então as células, como eu disse, têm um período de vida. Morreu, precisa ter outra no lugar. Senão nós nasceríamos e já ficaríamos velhos. Então essa renovação ela é constante para a gente manter aí nosso número de células, as nossas funções vitais.
E assim, o que acontece, vamos supor, se uma célula parar de funcionar? Então, duas coisas, né? Se ela parar de funcionar, ela morre. E aí, se todas as nossas células pararem de funcionar, a gente tem a morte, beleza? A morte nada mais é do que as células parando de funcionar. Se ela funciona de maneira errada, a gente vai ter alguma doença mais séria, tipo câncer. O câncer é uma célula trabalhando errado. Então, ou a gente morre ou a gente tem algum problema mais sério. Ah, beleza, então. E assim, e para estar finalizando a nossa entrevista sobre células, você gostaria de estar deixando uma observação, ou até mesmo uma curiosidade sobre o assunto abordado? Bom, o conselho que eu deixo para vocês é sempre se mantenham estudando, né? O Douglas está aqui, já saiu da escola, mas sempre se mantém atualizado, estudando. Eu acho que o estudo, ele possibilita muitas coisas na nossa vida. Então, continuam seguindo o canal do Douglas, que ele sempre traz conhecimentos novos. E curiosidades sobre as células, eu acho que ele é um mundo tão vasto, é tão legal estudar a genética, a citologia, a fisiologia das células, fisiologia humana, que vale a pena dar uma pesquisada em videoaulas, continuar estudando, vendo os avanços da ciência sobre essa área. Então, minha dica é continuar estudando. Beleza, então. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Né, já vão deixando o seu like, não esqueçam de estar ativando o sininho no inscrever-se e compartilhar nas redes sociais, né? E para finalizar, você gostaria de estar deixando um salve para alguém? Sim, queria fazer aqui um link, né? Eu tenho um canal no YouTube também, Douglas, posso divulgar meu canal? Pode. Gente, lá no meu canal tem muitas aulas também que eu gravei para os meus alunos na época da pandemia, então dá uma pesquisadinha lá, tem aula sobre células, sobre genética, sexualidade humana. O meu canal se chama Tati Ensinando, e aí o Douglas pode deixar também aqui na descrição. Se inscreva no canal da Tati também ensinando lá, para vocês adquirirem vários outros conhecimentos também, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? Perfeito. E um salve para todos o pessoal do Crudovel. E é isso aí, galera. Tchau, tchau.